Eu sou Ângela Fantini, da TV Nova Luz, falo da cidade de Londres, e aqui estamos agora no congresso, no 7º Congresso Britânico de Londres, e eu estou aqui com o Dr. Marcelo Saad, um dos palestrantes de ontem e de hoje, né? O evento que é 9 e 10, na cidade de Londres. Hoje é dia 10 de novembro de 2019, e eu queria apresentar o Dr. Marcelo. Ele é médico acupunturista, membro e diretor da AME de São Paulo, e eu gostaria de saber, você poderia citar um pouco da sua fala de ontem do Congresso? Sim. Ontem nós trouxemos um resumo sobre a doutrina espírita aqui para a audiência britânica, porque em muitas edições do Congresso a gente já vinha trazendo conceitos sobre o espiritismo, mas nunca havíamos feito um resumão para esse pessoal que às vezes não conhece toda a sequência do espiritismo. Então ontem eu me dediquei a falar sobre como surgiu o espiritismo com Kardec há mais de 150 anos. Expliquei como é que o espiritismo chegou até o Brasil e se desenvolveu, inclusive adotando uma característica de uma denominação religiosa, como a AME São Paulo foi fundada há um pouco mais de 50 anos atrás por médicos idealistas que estavam vendo que existia muito campo de intersecção entre a medicina e o espiritismo, porque a maioria da população que procura os centros espíritas o faz por causa de motivos de saúde, buscando as suas terapias complementares espirituais. Mostrei então como o ideal médico espírita se desenvolveu aqui no Brasil, como isto se espalhou pelo Brasil e depois pelo mundo com a criação das AMEs internacionais e, finalmente, como é que foi criada a British Spiritist Medical Association, a AME britânica, né? E, portanto, aí a audiência teve uma sequência e soube exatamente o que está acontecendo nesse congresso. Eu também falei sobre as terapias espirituais, inclusive a capelania espírita, mostrando a necessidade da capelania espírita e como ela pode ser um modelo de apoio religioso para pacientes internados e como isso pode ser adaptado à realidade de cada região. Vamos falar também sobre as terapias complementares espirituais, com foco nas terapias espíritas. Isso no dia de hoje. Isso vamos falar no dia de hoje, complementando então esse ciclo de tudo aquilo que a Associação Médico Espírita pode oferecer aqui para o pessoal britânico. Bastante interessante. É uma pena, né, que esse congresso é a cada 2 anos, né? Sim. E... esse congresso já está na sua 7ª edição, portanto começou há 14 anos, e todo esse movimento de eventos da AME Internacional em países da Europa começou mais ou menos nessa época também, aliás, até bem antes, com a doutora Marlene Nobre, que juntou alguns colegas, fez alguns contatos aqui na Europa e começou a fazer eventos ainda um pouco tímidos, bem limitados, e que foram crescendo em intensidade. E atualmente mais de 10 países aqui na Europa recebem os nossos eventos. Alguns têm 1 dia de duração, alguns têm 2 dias de duração, alguns juntam 30 pessoas, alguns juntam mais de 200 pessoas, mas cada evento tem a sua característica. Muitos eventos têm participação dos brasileiros que moram na Europa e estão ligados ao movimento espírita, mas também
tem a participação de indivíduos nativos, trabalhadores da área da saúde aqui na Europa, que se interessam pelo assunto. E cada vez que um deles abraça esse ideal, nós conseguimos aqui mais um multiplicador, um formador de opinião, alguém que serve como um aliado. E geralmente essa pessoa se integra ao movimento e começa a colaborar com os eventos. Dr. Marcelo, você poderia dar assim umas palavras finais para os nossos espectadores da TV Nova Luz, do Rio de Janeiro? Sim. Já faz muitos anos que eu estou envolvido nesse projeto, de vir fazer palestras aqui na Europa. E muitas vezes a gente se depara com uma plateia pequena, mas na verdade a gente tem no íntimo a certeza de que mesmo com uma plateia pequena, os benefícios para o plano espiritual e para aquelas poucas pessoas que estão assistindo são além da nossa compreensão. É com esse espírito que nós continuamos insistindo, investindo nessas viagens, nessas palestras, para disseminar o nosso ideal médico espírita. Muito grato, Dr. Marcelo. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia.